Salve, salve galera! Hoje eu tô aqui para falar sobre orixás, que são esses seres tão amados por nós umbandistas, tão amados por todos, né, que conhecem de fato esses orixás, que desperta a curiosidade de tantas pessoas. Porém, nem todos os orixás são tão bem vistos assim por todo mundo. E hoje eu quero falar para vocês sobre os 3 orixás que mais são rejeitados, rechaçados e mal compreendidos. Assistam esse vídeo até o final, deixem o seu like que eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui pode sanar bastante as suas dúvidas. Então vamos lá, pessoal. Parece que orixá e umbandista é um caso de amor, né? Todo mundo que é umbandista, todo mundo que conhece um pouquinho dos orixás, se encanta com eles. Porém, existe ainda muita desinformação entre os umbandistas e as pessoas que trabalham com os orixás, tá? Muita desinformação mesmo. Existe uma série de preconceitos que foram distribuídos ao longo do tempo, imagens e deturpações de alguns conceitos dos orixás que fizeram com que alguns orixás chegassem inclusive a despertar medo na gente. E pode parecer loucura talvez para você, mas talvez não, porque eu como babalaô, lidando com muitas pessoas, percebo que nomes como Omolu, Exu, despertam Pombagira, despertam nas pessoas que fazem parte, muitas vezes, anos do nosso culto, medo, insegurança. A pessoa tem medo de olhar. Eu já vi casos, por exemplo, gente, eu estou falando casos reais, de umbandistas que tinham medo de sequer olhar para a imagem de Omolu. Olha o nível. Como é que você faz parte de uma religião, de um culto, né, que traz isso? Mas vamos lá. Primeiro orixá do nosso top 3 dessa semana é Nanã. Pessoal, Nanã é um orixá muito rico, muito maravilhoso, né? É uma orixá ancestral, uma das primeiras orixás que nos é contado a sua história. Dizem que o seu culto antecede a era do bronze, a era do ferro, né? Da metalurgia. Nanã é um orixá antiquíssimo, associado à terra em seu estado primordial. É aquela que emprestou o barro para que Oxalá fizesse o homem. Porém, Nanã, pela sua associação com a morte, né? Nós temos essa ideia da morte tão mal vista, Nanã associado ali a esse processo de morte, velhice, Nanã associado ao esquecimento, por causa do caráter de Nanã ranzinza muitas vezes nas lendas, né? Nanã traz, muitas pessoas não gostam de trabalhar, não conhecem a magnitude desse orixá. Muitas vezes, quando não tem medo, tem descaso. E aí a gente começa a ver certos protagonismos de Oxum, de Iemanjá, isso dentro do imaginário, isso dentro da vivência, porque na natureza todos os orixás são importantíssimos e o universo só existe por causa da somática de todos eles. Nanã é a senhora da magia. Nanã é a senhora da sabedoria, do conhecimento. Nenhum ritual, nada dentro da Umbanda, dentro da magia, seria possível sem a ação de Nanã. Eu não sei se vocês sabem, mas a linhagem dos pretos velhos tem uma forte influência de Nanã. A magia é de Nanã, a transmutação. O que é magia? Magia é a capacidade de transmutar a realidade, de moldar. Você chega no terreiro cacurucaio, né, todo fudido, desculpa a expressão, e aí o que acontece? A ação das entidades, a ritualística, a magia lhe transmuta o seu estado, te ajuda de desempregado a empregado, de solitário a amando, de doente a saudável. Todas essas questões de transmutação são ações de Nanã. Esse orixá tão rechaçado. Ah, mas Nanã faz a gente esquecer. Gente, se eu vou te contar um caso de Nanã, que eu acho que ninguém parou para te explicar, que Nanã é um dos orixás que estão com a gente a todo momento. Você já brigou com alguém? Com certeza já. Talvez o seu namorado, a sua mãe, o seu chefe. Você já teve algum atrito. Infelizmente isso é normal nas relações, não é?
Aí no dia você estava muito inflado, isso é Ogum, o inflar é de Ogum. No outro dia passou, se acalmou um pouquinho, né? Você viu que não era tudo aquilo. Você acha que quem fez aquilo ali? Nanã. Nanã é que acalma as coisas. Nanã é que mostra o verdadeiro valor das coisas. Você já deve ter passado na sua vida por um momento muito difícil, né? Uma fase assim, onde tudo estava muito complicado. E hoje você olha para trás e enxerga aquilo de uma outra forma. Tenho certeza que você que está me assistindo já passou por isso. Sabe quem que fez isso? Nanã. Nanã pode não ter uma ação muito enérgica. Talvez quando a gente analisa em curto espaço de tempo, nós nem sentimos a energia dela. Mas a longo espaço de tempo, nós identificamos. Nanã é aquela que faz o espírito esquecer das vidas passadas e diminui até o processo de encarnação. E Nanã está lá no final, junto com o Molu, para recolher o corpo, para decantar os excessos. Essa é Nanã. Então não tenham medo, não tenham insegurança. Nanã é maravilhosa, tá bom? Então vamos falar agora do segundo orixá. O Molu. Pois é, pessoal, o Molu. Isso aí eu acho que a maioria de vocês já sabia, que é um orixá bem temido de certa forma. Eu já vi casos, por exemplo, de babalaôs falarem que o Molu era senhor da miséria, senhor da desgraça, senhor de tudo aquilo que é ruim. Que nós não devemos cultuar o Molu, que nós devemos cultuar Osai, que é a cura das ervas. E Osai é maravilhoso, teremos vídeos aqui no futuro sobre ele, todos os orixás o são. Mas é um absurdo. O Molu significa rei da terra. A terra onde as plantas crescem, onde as árvores crescem. A terra de onde o ouro sai, de onde a prata sai. A terra onde tudo que é alimento, a terra onde tudo que se constrói, a terra onde se deu os nutrientes que compõem o nosso corpo físico. Isso é pobreza? O Molu é rei da terra, então o Molu é rei da fartura também. Esse é um dos grandes mistérios de Omolu. É muita coisa que as pessoas entendem errado do orixá. O Molu está associado à morte, mas nós aqui no Ocidente, nós temos uma visão muito negativa da morte, né? A morte ela se torna ruim porque a gente tem um culto excessivo ao corpo, à forma. E o Molu vai de contra isso. O Molu foi rejeitado porque era feio, porque ia de contra os padrões. E aí quando se mostra bonito lá na festa do Orum, onde Yansan Oiá, né, cura as feridas e levanta a palha da costa e ele se mostra o homem mais lindo de todos, de repente ele se mostra bonito e se cobre com a palha, porque a aparência não importa. O que importa é a essência, o que a pessoa tem por dentro. E é isso que o Molu vem ensinar. O Molu é senhor da fartura. O Molu está com a gente em todos os momentos da nossa vida. Nesse segundo que passou, desde agora, que já passou outro, o Molu estava ali. O Molu está nos fins. Quando você terminar de ver esse vídeo, o Molu está nesse ato de terminar de ver o vídeo. Todas as fases da nossa vida que terminam, relacionamentos, amores, estudos, tudo termina. E não é ruim o término, é justamente o término que dá sentido às coisas. Imagina se nada nunca acabasse, se todo dia fosse dia, se a escola nunca terminasse, se a gente sempre ficasse preso à mesma pessoa numa relação sem amor. O Molu está ali cortando o cordão umbilical, aquilo que nos ata, que nos prende. Não é acabando, mas é dando oportunidade para o novo chegar. O Molu está quando a gente supera a nossa missão aqui no plano físico e começa no plano espiritual, e quando termina lá e começa aqui. O Molu está nos estágios. A morte nos acompanha todos os dias. Gente, quando um prato quebra, o Molu. Tudo que acaba, tudo que termina. Então a gente tem que passar a lidar com os fins de maneira diferente. Até porque o universo ele não é circular, como muitas pessoas falam. O universo, ele na verdade, ele é espiralado. Então você sempre morre e renasce um ponto acima. É a mesma coisa, morre no plano físico e renasce no plano espiritual. As coisas elas evoluem, elas transmutam. Até dentro de uma mesma relação, a morte se faz presente. Nós não mudamos ao longo da vida. Você já não é mais aquela criança que você foi um dia. Daqui a 10 anos você vai ser muito diferente do que você é agora. Ação de Omolu, permitindo as transmutações e as transformações da vida.
Omolu é um orixá maravilhoso, senhor da fartura, senhor da cura. Gilberto, mas ele também é senhor da doença, sim, mas a doença nós entendemos no ponto de vista espiritual, que na verdade o problema começou antes do corpo físico adoecer, aconteceu na mente. A doença física já é uma depuração, porque o Omolu tem um efeito depurador. É feio? É, mas é necessário. Quando você se machuca, que inflama, que dá aquele pus, aquilo é o Omolu. Mas é graças àquele pus ali, que vai estar havendo a depuração, que bactérias e outros elementos nocivos não vão te prejudicar. São os glóbulos brancos lutando ali dentro do organismo contra aquelas infecções. Então aquilo ali já é o processo de depuração, de limpeza, de purificação. É feio? É, mas é necessário. E assim são todas as doenças. É ruim para a gente que está sentindo e olhando a curto espaço de tempo. Mas existe um porquê e existe um propósito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro, tá bom? E para concluir o nosso top 3, vamos falar de Exu, Laroyexu. Esse daí, gente, coitado. Coitado assim, né? Coitado de mim chamar Exu de coitado. Exu, ele foi muito mal visto, muito mal interpretado. Enquanto todos os orixás foram sincretizados com um santo cristão, né, teoricamente positivo, foi sincretizado com o diabo. Por quê? Porque Exu usa vermelho, porque Exu usa preto, porque Exu tem um tridente, porque Exu é vinculado à sexualidade, a dinheiro, à matéria, e tudo que é da matéria é ruim. Exu é o mais humano dos orixás e o que é humano é ruim. É isso que nos foi ensinado. Exu está na doença, nas misérias, nas miserações. Exu faz o mal. Essa série de coisas, né, que foram implantadas por nós são repercutidas ainda dentro dos terreiros por pessoas que muitas vezes, não por maldade, mas por estarem desavisadas do que de fato Exu é. Exu é movimento. Só isso. Quer saber o que é Exu? Exu é movimento. E sem movimento não se faz nada. Exu está aqui, olha, no movimento das minhas mãos, no movimento do meu pulmão que permite o ar circular no meu corpo, no sangue que circula no meu corpo. Exu está nas minhas emoções. Exu está na comunicação que me permite falar com você. Por isso que tem aquele ponto famoso, né, que sem Exu não se faz nada, porque Exu está em tudo. E é Exu que permite que tudo aconteça. Só que por ser movimento, por ser ação, né, ele tem a energia é muito rápida, muito dinâmica, não cabe dentro da nossa concepção limitada do que Exu é. Exu é desordem, sim, porque a desordem é necessária. Tenta arrumar uma casa sem tirar nada do lugar. A casa nunca vai ficar limpa. Exu tem essa fatoração muito forte de fazer faxina. Você faz uma faxina na sua casa, você não vira tudo de perna pro ar, não muda tudo e depois volta pro lugar e fica perfeito. Quando você vai mudar de uma casa para outra, fala que você consegue mudar sem fazer bagunça. Essa é a ação de Exu. As mudanças, as limpezas, as transformações. Gente, Exu tá no final das coisas, nas oscilações, tá? A oscilação, né, tipo assim... Mas a oscilação é que dá sentido à vida. Quantas vezes a gente perde um emprego e arruma outro melhor? Ação de Exu. Quantas vezes uma relação assim que já não estava servindo para mais nada, ninguém estava crescendo, terminou e aí você encontra uma outra pessoa muito melhor e os dois são felizes. Porque a gente fala muito assim, Exu acaba com o relacionamento. Acaba. E não é aquele Exu que você vai encomenda, não. Acabar, não. Naturalmente, se o relacionamento não está prestando... A lei universal vai afastar. E Exu é o agente kármico da lei. Exu é quem põe as coisas em movimento. Se uma relação não está somando, o universo vai separar vocês. Se você não está somando no seu trabalho, se você não está produzindo direito, se você não gosta de estar ali, o universo vai te tirar dali. Então as pessoas temem Exu porque as pessoas temem o novo, temem a mudança. Mas é graças a esse orixá que o mundo é o que é. Oxalá sem Exu não é nada. Eles são eles são opostos complementares, como o Yin e o Yang. Entendem? É por isso que em muitas lendas existem essa associação muito próxima, eles sempre estão próximos um do outro. E o Exu está olhando, Exu está observando, Exu está ajudando, Exu está sacaneando muitas vezes.
Porque é exatamente essa dança cósmica que permite que as coisas aconteçam. Exu é maravilhoso. A ação dele não é negativa, porque não existe nada de fato negativo no universo. A luz e a sombra são necessárias. Enquanto a gente tiver esse maniqueísmo de isso é bom, isso é ruim, bom para quem? Às vezes você está num emprego, você não está somando, você não gosta de estar ali. E você acha que está sendo bom a sua permanência ali, ou da pessoa? Claro que não. Não está sendo bom para a empresa, não está sendo bom para você, não está sendo bom para o outro que está desempregado que poderia produzir mais. Então Exu vai lá, tira o seu emprego e dá para o outro. Exu dá para quem merece e tira de quem não merece. É forte? É, mas é a verdade. E a gente tem que ter aquela honestidade de entender. Exu não é mal, Omolu não é mal, Nanã não é má. Tá bom? Espero ter trazido um pouquinho de esclarecimento sobre essas questões para você. Muita luz, muita paz e que Nanã, Omolu e Exu e todos os orixás nos abençoe. Eu vejo vocês no próximo vídeo.